E nessa quinta-feira tivemos os dois jogos que fecharam as oitavas de finais, pelo menos os jogos de ida, né? No Maracanã, o Mengão, né? Meu Mengão perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, gol de Coelho. E no Morumbi, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1 com gols de Pablo Maia, Ferreirinha e o Viveiros descontou no finalzinho para o Atlético Paranaense. Vou contar tudo para vocês sobre esses dois jogos agora. Galera, começando pelo jogo do Maracanã, Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. O Léo Pereira, né, entregou a rapadura, uma falha ali no segundo tempo, e o Atlético Mineiro aproveitou com o Coelho, fez o gol da vitória do Atlético Mineiro. Foi um jogo, pra gente falar a verdade, pelo menos na minha opinião, eu falo que foi um jogo feio, né? O Atlético Mineiro usou a sua estratégia de jogar com bloco baixo, praticamente os 11 jogadores ali do meio para trás, marcando. Primeiro tempo, poucas jogadas ofensivas, né? O Atlético criando em alguns contra-ataques, mas finalizando pouco ali. O Hulk no ataque não conseguiu jogar, estava bem marcado. O Rony também dando muito trabalho em termos de correria, mas não estava achando tanto espaço para finalizar. E o jogador do Atlético que foi mais, assim, vamos dizer, se saiu melhor foi o Coelho desde o primeiro tempo, tanto na parte de marcação como dar trabalho no ataque. Teve uma finalização ali que o Rossi defendeu. E a equipe do Flamengo, né, com aquela posse de bola, vamos dizer assim, arame liso. Ontem o Flamengo foi muito arame liso, dominava, tocava para um lado, tocava para o outro, mas não conseguia finalizar. Uma coisa que eu achei que o Flamengo ontem faltou, né? O Flamengo que tem aí o Jorginho, que é um volante armador, como a gente chama. O Flamengo ontem jogou com Everton Araújo e também com Alan na volância. São dois jogadores que mais desarmam e toca de lado do que aquele passe em profundidade para os atacantes fazerem o gol, né? Então o Flamengo ficou mais naquele toque de lado, aqueles dois volantes, o Everton Araújo principalmente, que é um jogador mais de rouba e solta para os meias armar, né? Como o Flamengo não tinha, vamos dizer assim, um meia armador ontem, eram mais jogadores pontas que estavam jogando ali. O Plata, que foi titular, o Everton Araújo, o Matheus Gonçalves poderia ser esse jogador, só que o Felipe colocou ele mais aberto, deixando o Plata e o Luiz Araújo ali flutuando e o Pedro de centroavante, né? O Matheus Gonçalves, ele apesar de tentar, errou muito passe. O Plata ontem fez uma partida muito ruim e o Luiz Araújo ficou um pouco apagado, tentava fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Então esses volantes do Flamengo, que geralmente quando a parte ofensiva, os meias e o ataque não está criando, o Jorginho aparece para fazer uma jogada criativa, o Pulgar também, e principalmente o Gerson, que era um jogador de volante que mais ajudava ali na parte do ataque, só que não faz mais parte do Mengão, né? Como vocês já sabem, foi vendido para o Zenit. A equipe do Galo jogou num 3-4-3 ali, o Cuca colocou o Saravia como um falso terceiro zagueiro, né? Não subiu muito. Saravia, o Lianco, que jogou uma boa partida, e também o Júnior Alonso. E ali no meio de campo ele abriu o Gabriel Menino como fosse um lateral direito e o Scarpa como se fosse um esquerdo, pois o Guilherme Arana está lesionado. No meio de campo também fechou ali com o Alan Franco. E ali o Galo ficou muito defensivo, né? Não tinha tanta saída, pelo menos nessa parte, mas o Rony, o Coelho e o Hulk tentaram apoiar ali no ataque e fazer as jogadas do Atlético Mineiro. Para ser sincero, o lance de maior perigo do primeiro tempo só veio acontecer perto dos 30 minutos, que foi um chute de fora da área do Everton Araújo, que acertou a trave. Depois disso, o Flamengo deu uma pequena melhorada, né? Teve um lance com Plata, que fez uma tabela com o Pedro, mas o goleiro Everson defendeu. E o Pedro, antes disso, achou um lance em profundidade, que ele ia ficar cara a cara para o gol, mas falhou. Foi dominar e furou, né? E a bola passou direto e ele não conseguiu finalizar. O Hulk, como eu falei, estava bem marcado, tentando criar para os outros jogadores. Uma jogada ótima do Atlético, que ele ficou com a posse de bola, dominou, mas o Léo Ortiz fechou e ele não pôde chutar. Ele tocou para o Coelho, que chutou para fora. E em outra roubada de bola do Atlético, o Igor Gomes também chegou na mesma posição, só que chutou para fora. O intervalo de jogo, né, as equipes não mudaram, os treinadores não mudaram, Flamengo e Atlético voltaram com as mesmas equipes, só que em termos táticos, né, o Flamengo tentou subir um pouco mais a linha, o Atlético já estava marcando do meio para trás, ficou praticamente da intermediária, e o Flamengo tentando criar alguma coisa, só que da mesma forma começou a abusar de alguns cruzamentos na área, e lá para os 12 a 15 minutos o Felipe fez uma mudança, né, na verdade 3 mudanças, estrearam o Samuel Lino, né, entrou no jogo, o Alan Cian também ali entrou pelo Flamengo. Depois, mais para frente, o Emerson Royal e também o Saul
estrearam pela equipe do Flamengo, e aí o Flamengo melhorou um pouco, principalmente com Samuel Lino, que entrou no primeiro lance nervoso, mas depois muito bem no jogo, criando várias oportunidades. Quando parecia que o Flamengo ia marcar, foi onde teve o erro, né? O Atlético marcando alto ali, tentando fazer uma pressão com 4 jogadores. O Flamengo saiu jogando com Rossi e Léo Ortiz. Quando ela veio para o Léo Pereira, eu acho que ele calculou errado ali, foi querer tocar de primeira, de volta para o Léo Ortiz, pegou curta, o Coelho roubou a bola e tocou na saída do Rossi, que ainda triscou nela, mas não conseguiu fazer a defesa. O objetivo do Atlético concluído. O Cuca depois por lesão, teve que sair o Saravia, ele colocou o Igor Rabelo, e aí o Atlético ficou mais ainda ofensivo, praticamente não teve saída, apesar que entrou o Júnior Santos, o atacante bem veloz do Atlético, ex-Botafogo, mas o Júnior não conseguiu fazer praticamente nada. Foi uma pressão até o fim ali do Flamengo, teve mais uma bola na trave com o Emerson Royal, o Saúl tentando dar bons passos de profundidade, mas ainda meio sem calcular a força. Teve um lance com o Pedro ali que ele chegou atrasado, e teve os lances com o Saúl Lino, que foi o destaque no segundo tempo quando entrou. Um que ele chutou e o Everson salvou. Teve outro que ele deu um belo drible ali, cruzou para trás, um bate-rebate, o Alacian escorregou, não conseguiu fazer. E no último lance do jogo ele fez o gol, mas ele estava impedido, bem marcado o impedimento. Eu não falei, mas no começo do jogo teve um lance para o Atlético, que a bola bateu no braço do Varela. Aí ficou aquela dúvida, alguns especialistas falando que marcaria pênalti, outros não. O Klaus ouviu o VAR ali, o VAR mandou seguir, então eu acho que porque o Varela estava descendo, né, com o braço assim em posição natural e ele não marcou. Mais uma bela vitória do Atlético Mineiro para o Flamengo. Agora vai ter que reverter na casa do Atlético, né, que é mais complicado. Se vencer por um gol de diferença, leva para os pênaltis. O Galo, eu acho que vai jogar da mesma maneira, assim, mais recuado, tentando sair no contra-ataque, explorando a vantagem de um gol de diferença. No outro jogo do dia, que foi mais cedo, né, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1. O Atlético Paranaense entrou com uma equipe bem modificada do que está jogando a Série B, né? A gente diz assim, jogadores que estavam em outros clubes não estavam sendo aproveitados, né? Muito conhecidos, mas não tá sendo aproveitado na Série A, como o Atlético está na Série B. Léo Pelé, o Santos, que era goleiro até do Flamengo, Patrick, que era jogador do Atlético Mineiro, né? Muitos jogadores ali que estavam em outras equipes, Allan Kardec, uma equipe do Atlético cheio de jogadores que estavam embaixo em outras equipes e reforçaram o Furacão para tentar voltar à Série A. O São Paulo deu uma poupada também, colocou alguns meninos da base, e eu acho que isso ajudou até o São Paulo, né? Porque o Pablo Maia, apesar de já ser veterano jogando no São Paulo, é da base, e o Rodriguinho fizeram grandes partidas, né? O Rodriguinho fez uma jogadaça para o segundo gol. Apesar do 2-1 do São Paulo, eu acho que foi um resultado que era para ser mais. O São Paulo finalizou bem mais, o Atlético ali só recuado, tentando uma bola marota ali, fazer igual ditado, uma bola que um erro do São Paulo, né? O São Paulo, como sempre, jogando naquele esquema com 3 zagueiros. O Alan Franco muito bem, a Arboleda também, que é um zagueiro muito bom. E aí, no primeiro tempo, o Pablo Maia abriu o placar com um chutaço de fora da área que tocou na trave, né? O Santos foi um pouquinho assim atrasado, mas a bola foi saindo dele e o São Paulo abriu o placar. Depois desse gol, eu achei que o Atlético ia pelo menos sair um pouquinho, né? Mas o Atlético ficou naquele esquema de ficar ali recuado, ver o que acontecia, né? Para levar o segundo jogo para a Arena da Baixada e tentar reverter. O São Paulo poderia até ampliar com boas jogadas ali no ataque. O André Silva ontem achou uma, mas não estava naquele dia. Com o Luciano no banco, eu acho que o ataque do São Paulo faltou mais peso, assim, o Luciano que vem decidindo vários jogos. Mas o São Paulo no primeiro tempo poderia ter feito mais, não conseguiu ampliar. E no segundo tempo, depois de uma jogadaça do Rodriguinho, que driblou 3 jogadores, tocou para o Ferreirinha marcou o segundo, né? Para o desespero do Neto aí da Band, que fez aquela aposta que se o Ferreirinha fizesse 10 gols, né? Ele ia lá para o programa de cueca, né? Não sei nem direito como foi essa aposta aí, mas eu sei que tá rodando aí na internet. O Ferreirinha já tá próximo, viu? Poucos gols para ele fazer com que a aposta seja cumprida e o Neto tenha que ir para o programa fantasiado. Eu achei ali que depois do 2-0 o São Paulo ia fazer o terceiro, estava mais fácil para o São Paulo fazer o terceiro, mas no finalzinho do jogo, numa jogada boba de linha de fundo, o Viveiros diminuiu para o Atlético Paranaense para permanecer vivo, né? Ainda continuo achando o São Paulo muito favorito para o jogo da volta, mesmo na Arena da Baixada. Só que o Atlético agora pode colocar um time mais forte, tentar jogar mais ofensivo e conseguir essa classificação na Arena da Baixada, que para o time que está na Série B,
que tem muito menos recursos, né? Seria excelente para o Furacão se conseguisse chegar nas quartas de final. Já o São Paulo, eu acho que na volta o Crespo não deve poupar muitos jogadores, principalmente ali os principais, o Luciano, o André Silva deve jogar, o trio de zagueiros, né? Ferrarese e Alan Franco, e também o Arboleda, e principalmente a volta do Rafael, que foi poupado nesse jogo. O Jandrei jogou, mas o Rafael deve voltar, pois é um goleiraço, um dos melhores jogadores e capitão do São Paulo. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a você que ficou até agora aqui nesse vídeo. Se possível, me ajude aí. Galera, sabe que eu tô percebendo, a maioria das pessoas que assistem os vídeos do canal ainda não são inscritas. Por favor, se inscreve aí nesse botão abaixo para você ajudar nosso canal, ficar por dentro de tudo do futebol. Deixe seu like e eu gosto sempre de pedir, comenta, deixa um comentário aí abaixo o que é que você está achando dos nossos vídeos. Se está gostando, se tem uma crítica construtiva, mais uma vez eu agradeço a vocês, um abraço e até a próxima.